Vai ser maior porque tem mais pessoas da família na operação. Tenha, na tua visão, a margem média de 8% a 10%. E fazer a pesquisa de preço errada leva o cliente a também precificar seu produto errado. E aí entra naquele ciclo que a gente já falou financeiro, né? Já pagou o fornecedor, já desembolsou dinheiro e às vezes o dinheiro... Isso. Desde desvio de dinheiro no caixa, a gente tem como pegar. A realidade geográfica da onde aquele supermercado está inserido muda muito. Não sabe onde que tá a margem, aí fica naquela, pô, trabalho, o dinheiro tá indo embora. Exato. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo de Mini. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Ele é especializado, a empresa dele só presta serviço para supermercados. Então você que é da área de supermercados tem que assistir esse episódio até o final. Vai ter muito conteúdo valioso, muitas informações sobre gestão, sobre o negócio, a parte mercadológica, sobre margem, sobre estoque, sobre o que acontece na prática, no dia a dia, que eu tenho certeza que algum insight, algum resultado tu vai colher para o teu negócio. Cris, obrigado por estar aqui com a gente. Cris da Kroll, que é uma empresa especializada então, em supermercado. Conta um pouco pra gente, Cris, aí da tua trajetória, né, enfim, de como tu trabalha hoje, a tua empresa atua. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. E eu tenho 22 anos de experiência na área, né? São 15 anos como trabalhei numa empresa que desenvolvia software para supermercados. Então, parte da minha experiência vem daí, né? De coletar a necessidade da rua, levar para dentro da empresa e desenvolver as ferramentas para que o cliente pudesse utilizar de forma correta. E há 7 anos, né? Eu tenho uma empresa de consultoria, que é a Kroll, onde a gente se especializou justamente em supermercado. Então, são 22 anos de estrada aí, ajudando o pessoal, tanto na parte de software como agora na parte de gestão. Legal, bem nichado e específico, né? Daí tu consegue ser especialista na área, não consegue? Só trabalhamos com isso. Né? Consegue atender as dores e necessidades que esse público tem, porque o supermercado a gente sempre fala, né, Aurino? Que é uma empresa que tem vários segmentos ali dentro, né? Isso, pelo menos 5 empresas, né? É. Uma açougue, uma padaria, um hortifruti, uma conveniência e a mercearia em si, né? Então a gente tem que juntar esses 5 segmentos num só, tributações diferentes, Sim. né? Margem de lucro apertada. Margem de lucro muito apertada, então se erra, às vezes, né, que eu digo, né? Às vezes em 2, 3 meses o cara entra numa situação difícil. Mas para sair, às vezes demora 8 meses a 1 ano para a gente poder respirar, porque para levar o tombo é muito fácil, mas para sair dele é muito difícil devido à margem muito apertada, né? Que não dá margem para erro, na verdade, né? E a pior dor que talvez eu vejo nessa questão do supermercado, o Ramon que é da área também vai poder contextualizar muito melhor isso, mas geralmente o supermercado tem um faturamento expressivo, tem um faturamento alto, movimenta muito dinheiro, mas no final das contas, se não tiver uma boa gestão, não tem lucro. Ou tem um lucro pequeno, às vezes tem uma inadimplência e aí acaba que não vê dinheiro em caixa e isso é o coração da empresa, acaba afetando diretamente o negócio, né? São muitas variáveis, né? Antes de começar o episódio, eu só vou fazer um agradecimento especial para os nossos patrocinadores, pessoal da marca Spam, para nós o pão é sagrado. Pessoal da ID Mídias, vender não é sorte, é métrica. Então, Cris, eu já vou lançar a primeira pergunta aqui. Nessa área, nesse contexto de lucro do supermercado, de margem, como que tu identifica isso no dia a dia? Qual que é a principal demanda que tu vê nessa área? Quando a gente fala de margem de lucro, quando a gente fala da gestão como um todo até chegar nesse contexto operacional, né? Sim. A nossa demanda hoje, mais de 80%, quase 90% dos clientes que nos procuram é porque eles estão com problema de caixa. Certo. Né? Então, quando a gente chega lá, a primeira coisa que eles me passam, Cris, preciso aumentar o meu faturamento para resolver o meu problema. Uhum. E faturamento não é lucro. Sempre digo, olha, Boa. Não adianta a gente acelerar, eu posso aumentar o teu faturamento e prejudicar mais ainda o teu caixa se a gente não descobrir o que está acontecendo. Uhum. E aí a gente vai direto para custos de operação, que eles não levantam. Tem clientes de lucro real, com faturamento de 4, 5 milhões, e não sabem qual é o seu custo de operação. Uhum. E vão tocando uma margem que eles vão sempre, né? Que é a margem que a gente sempre trabalhou assim a gente foi ganhando dinheiro, mas agora o jogo mudou. Ou analisa com o preço do mercado, né? Exato, tá vendendo isso, concorrente, né? Fica analisando concorrente, aí fica analisando atacado, né? Então faz pesquisa de preço errada, que a gente vai falar também. Então, se baliza muito em produtos de alto giro, esquece de fazer a pesquisa de preço por exemplo, assim, de um descartável, né? Então, tem uma história muito interessante que a gente vai contar aqui ao longo de um cliente que sempre falava assim, mas o atacado está aqui e ele é muito mais baixo em preço do que eu. Aí a gente fez uma pesquisa de preço direcionada, como a gente orienta, e ele percebeu que realmente o atacado era mais caro do que ele numa lista de 60 produtos. Olha só que interessante. Isso, o atacado em 45 itens era mais caro do que ele.
certo? E o atacado de redes, que a gente conhece, uma rede que está em grande exposição aqui no A estado. diferença é que, estrategicamente, eles alocavam o preço de venda. Isso. Então, fazer a pesquisa de preço errada leva aí o cliente a também precificar seu produto errado, né? E aí a margem, que sempre vem aplicando, o pessoal tem muito medo de aplicar a margem, foi uma coisa que em 2025 foi muito forte. A gente foi uma barreira muito grande que a gente está passando ainda, de eles terem medo de repassar a margem para o produto. Cris, mas aqui na tua tabela, porque aí a gente tem algumas tabelas... Tu falou markup, a utilização para formar o preço de venda. Isso, markup. Aí só que alguns mercados, principalmente de pequeno porte, tem muita dificuldade de entender o markup. Sim. Então o que a gente fez? A gente tenta explicar o markup. Se a gente percebe que não houve uma insegurança, eu tenho uma tabela que é a margem, que na verdade ela é um markup. Só fiz a regra de 3. Sim. Só converteu ela. Né? Só converti ela. Só fiz a regrinha de 3 ali, então tá. Então não deu para... O entendimento de markup não funcionou? Aplica essa tabela aqui que vai funcionar. Aí ela tá um pouco próxima do que ele já utiliza. Só que geralmente a gente reajusta o mercado em 8 a 10%. No total. A gente vai correndo os itens e a gente vai reajustando eles em 8 a 10%. Tá? Porque é uma métrica que a gente tem. Porque quando eu levanto a primeira DRE, né, que é uma DRE... Eles têm dificuldade também, né? Levantar os custos é difícil. Tem muita despesa pessoal misturada. Mas quando a gente já começa... Pela nossa experiência, a gente já sabe mais ou menos... É porque a empresa tem que ter o processo, o controle, né? Ter a gestão ali. O mínimo de controle que eu já coloco, a gente já identifica grandes... Principalmente margem. O problema muito grave que a gente está encontrando agora é também de fornecedores, né? De estar entregando produto que não comprou, preço que não foi combinado. Aquela história que o fornecedor fica mandando produto para positivar. Isso acaba com a nossa margem, né? Então, às vezes, até ontem nós estávamos discutindo sobre isso. O cliente fez uma compra grande lá de fralda, se eu não me engano, e mandaram um lenço umedecido íntimo, 2 caixas. Diz ele que faz 20 dias não vendeu uma unidade. Então, a bonificação que ele negociou até agora não resolveu de nada. Ficou com o produto lá encalhado e não está vendendo. Né? Então, a maior barreira que a gente enfrentou em 2025 foi essa questão de convencer o dono do supermercado a realmente botar o preço certo, botar a margem certa do seu produto. Mas a gente já tem a tabela, mas ela não adianta se a gente não levantar o custo de operação. Sim. Hoje, um custo operacional do mercado, de um faturamento até de uns 4 milhões, 5 milhões, ele não pode passar ali de 12%, 13%. Se é uma empresa familiar, esse custo pode chegar a 9%, 10%, porque tem família Muita gente envolvida. na operação, né? É isso mesmo. É um custo baixo, relativamente baixo, assim. Isso, mas hoje ele não pode passar de 14%. Sim. O que passar de 14% já está consumindo o teu lucro já direto. Para que o mercado tenha, na tua visão, a margem média de 8% a 10%. Isso. Que é uma margem até acima do que a gente já trouxe aqui em outros episódios da Associação Brasileira de Supermercados, né? Que eles têm uma margem, se eu não me engano, próxima de 3%. Sim, próxima de 3%. Isso. Uma média, né? Claro. Porque daí, provavelmente, também tem uma parte mercadológica envolvida, enfim, né? Eu fui atrás dessa informação, porque muita gente me questiona, né? Quando eu falo que a gente consegue entregar para o mercado que fatura até 1 milhão, 2 milhões, 10%. Aqui a gente tá falando do mês, né? 1 milhão, 2 milhões, mês. Mês, Aí a gente consegue entregar 10%. Eu tenho um mercado de 7 milhões que mês passado fechou em 8,5%. Né? Então, mas como que está diferente do que é divulgado? É que a Associação Brasileira e a Associação Catarinense não conseguem enxergar os mercados abaixo de 4 checkouts. Ela não aparece na estatística. Entendi. Então, só de 5 checkouts para cima. Tá? Por quê? Porque eles vão pelo KNAI. E às vezes está mercearia, está mini mercado, não entra na conta, só entra se tiver supermercado. Então, eu fui atrás dessa informação para saber por que dessa divergência do que eu estou vendo do que eles estão divulgando. Então, eles não enxergam... Tá lá, é claro, eles não enxergam os mercados abaixo de 4 PDVs. Não, mas a minha leitura sobre isso é que é natural que quanto menor o mercado, a margem de lucro, não estou falando margem de lucro de quanto dinheiro ele vai conseguir ganhar, mas a margem de lucro apresentada, pelo menos uma suposta DRE que for feita, vai ser maior porque tem mais pessoas da família na operação. Então tu acaba tirando menos custo com o prolabore, com o funcionário, e acaba sobrando um pouco mais de lucro daquele negócio, né? Enquanto tu tens um mercado maior, tu precisa ter mais pessoas na operação. Então, naturalmente, tu vai ter um administrativo mais formatado, tu vai ter um custo operacional maior e, consequentemente, a margem de lucro daquele mercado vai ser um pouco menor, vai sobrar menos no final da... Exatamente. Mas tu vai girar mais? Vai girar mais. Mas vai girar mais, né? Mas, Cris, nesse contexto, a tua consultoria, a tua visão... sempre trabalhar então com a margem. E aí como que tu faz aquele paradigma que vou ganhar na margem ou vou ganhar no giro?
Isso, perfeito. Então vamos lá. Os produtos de alta percepção, a gente vai praticamente ter uma margem muito reduzida se tiver margem. Coca-Cola, né? Os produtos de alto giro. Então o que a gente faz? Se eu vou colocar uma Coca-Cola na promoção, que eu vou fazer o cross, vou botar um salgadinho lá, eu vou dar uma melhorada na margem desse salgadinho para tentar compensar. Tem sistemas que tem umas ferramentas bem interessantes que eles analisam, por exemplo, eu botei a Coca-Cola na promoção durante o final de semana. E ele me diz quais foram os produtos que mais venderam com a Coca-Cola naquele final de semana. E lá mesmo eu já consigo colocar, eu quero reajustar. Vamos supor que eu fiz a promoção da Coca, baixei R$1 e vendi 1.000 unidades. Logo eu perdi R$1.000. Aí essa própria ferramenta diz, olha, nesses produtos aqui, se tu reajustar esses caras aqui em 15%, né, da curva A ou B você consegue recuperar os R$1.000. E dá para fazer automático. Vai lá, senão a gente faz manual. Certo? Então, uma maneira que eu tenho de fazer uma promoção e manter uma rentabilidade no final do dia é a gente fazer a reprecificação dos produtos que mais vendem com aquele produto, certo? Tem estratégias de fazer, né, ao redor, eu já testei, não funcionou muito bem, né, mas os preços... Redor que tu fala fisicamente? Fisicamente, tu bota um produto aqui, por exemplo, uma maionese, que se fazia muito, e ao redor dela, tu reajusta. Sei lá, o ketchup que tá do lado ali. Ketchup, a mostarda, o que tiver mais ou menos no ângulo de visão do cliente, né? Mas não funcionou muito bem. O que funcionou melhor foi essa linha de produto que mais vende com aquele produto quando eu promociono ele. Uma correlação. Os correlatos, né, que eles chamam. Isso, os correlatos, né? Tem alguns nomes aí. Então, pizza congelada, elas sai muito com Coca-Cola, por exemplo. Eles estão lá no topo, lá, né? Salgadinho, pizza, certo? Então, a gente vai lá e dá uma reajustada nesses produtos, né? Claro que, por exemplo, se é um produto, uma pizza lá de R$14,99, a gente bota lá R$15,49. Então, tudo que o cliente não vai perceber, certo? Que houve esse reajuste, tá? Então, aí quando chega assim no final do mês, por exemplo, né? A gente separa também o que foi de rentabilidade de promoção, o que foi a rentabilidade da normal. Tem sistemas que dividem isso pra gente ter uma ideia. Então, se eu não tivesse promoção, a minha margem final, por exemplo, que a gente fala de margem sobre venda, tá o famoso lá dos 30%, né? Mas no final me deu 33%. Mas desses 33, 35 me entregou sem promoção, 27, 28 me entregou com a promoção. Então a gente também faz essa análise entre o giro, né, dos produtos, mas eu tenho que repassar para a margem, senão é prejuízo. Né? Um cliente recém aí comprou leite, eu acho que a R$3,99, se eu não me engano, e me ligou dizendo que ia botar R$2,99. Nossa, negativo. Negativo, R$2,99. Assim coloca, mas não esquece de ir lá no cereal, deixa ele, não esquece de fazer um pallet, né, uma exposição, bota o mais no fundo da loja que tu puder. Se tu puder botar lá na parede depois do hortifruti, tu coloca, faz um cerealzinho do lado, tem que fazer alguma coisa para chamar o cliente. E aí assim ele fez. No final do dia, né, que a margem, no caso dele era para fechar 28, 27, ele assim, Cris, fechamos com 25. Pô, tá bom. Fechamos ainda com uma margem de 25, não foi uma margem tão ruim, mas tivemos giro, né? Porque provavelmente acabou compensando em outro lado. Outro lado. Aí a gente brinca, né? Eu boto o leite, quando eu vejo um cliente saindo só com leite, dá até uma dor no coração. Mas faz parte do jogo, né? Sim. Faz parte do jogo. Tá? Então, a questão da margem realmente foi o maior empecilho, vamos dizer assim, né? A maior dificuldade, na verdade, que a gente teve agora de convencer eles a repassar. Porque com a chegada dos atacados, todo mundo se assusta, né? E aí o pessoal recebe o produto já com reajuste, não repassa, com medo de não vender. E eu não tenho nenhum caso. A gente sempre faz da maneira correta, repassa realmente a margem correta e a gente não tem perca de faturamento. É que tem muita estratégia, né, envolvida aí por trás. Porque do ponto de vista de gestão, tu aplica a margem, se aquela margem, o teu preço ficou fora do preço praticado de mercado, significa que ou tu está comprando errado, ou aquele produto não é viável para o teu negócio, ou não faz sentido trabalhar com aquela linha. Isso. Gestão, mas às vezes mercadologicamente falando, tu pode trabalhar com uma estratégia dessa, com um mix e conseguir ter um resultado positivo. Isso. Então. O mix também é uma coisa que a gente bate bastante, né? Porque o pessoal tem produto que não gira e fica teimando naquele produto. Ou às vezes quando vai fazer uma troca, a gente fala muito do amaciante, né? A gente chega em cliente, o cara tem 5, 6 marcas de amaciante, cara. Um tá matando o outro, cara. Aí tem as marcas líder, né? Que vão continuar vendendo. Mas ali tu pega as 3 marcas... Combate ali. De combate, um tá matando o outro, cara. Né? Então a gente explica pro cara, e é aquela dificuldade, mas vende. Eu sei que tá vendendo, cara, mas olha só. Ao invés de ter 3 marcas aqui de combate, se tiver uma de combate, vai vender a mesma quantidade que as 3 estão vendendo, porque o cliente não tá olhando a marca, ele tá olhando o preço, ele tá levando a mais barata. Né?
E aí essa é a dificuldade. A dificuldade que a gente encontra, por exemplo, na linha da maionese, por exemplo, né? Aí o cara tem lá a Hellmann's, tem a primeira linha, e o cara tem mais 3, 4 marcas de maionese. Aí o que eu faço? Eu pego a mais barata e chego o preço dela mais próximo da outra. Aí, por exemplo, às vezes dá uma diferença de 50 centavos. Aí o cara cria, mas o cara vai ficar muito caro. Não, mas o cara vai levar a mais barata, então eu posso deixar ela 1 centavo mais barato do que a outra, que o cliente vai levar. Aí a gente vai lá, acompanha pelo sistema e assim, é verdade. Agora tu quer ver, mata essa marca, agora vai pegar essa outra marca e vamos fazer a mesma jogada. Aí assim eu vou diminuindo o mix dele, convencendo ele que a quantidade, ele pode ser mais barato, 1 centavo, que ele vai continuar vendendo a mesma quantidade de maionese, porque aquela maionese o cliente está levando por ela ser a mais barata. Não está olhando a marca. Não tá olhando a qualidade ali, que é o preço, né? Até eu brinco que eu fiz esse teste social com a minha mãe, né? Cobaia, né? Chegou em casa. Minha mãe é aquela italianona que, olha... Mão de vaca? Passa uma receita para ela de bolo que vai meio litro de leite, ela bota 200 ml de leite, completa com água e a receita igual, né? E aí eu fiz um teste com ela, eu olhei, abri a geladeira lá da casa dela, tinha a maionese de primeira linha, tinha uma maionese de combate. Aí eu perguntei pra ela por que ela tinha as 2 maionese. Não, essa aqui é pra passar no pão, essa aqui é pra fazer maionese de batata. Aí é a percepção da dona de casa. Ela assim, é mais barata que ela viu. Então, é isso que a gente tenta convencer o dono do supermercado, sabe? Cara, tem que entender o consumo, vamos olhar, vamos testar. Eu sempre falo muito testar. Vamos testar o modelo. Às vezes vem umas ideias assim que... Olha, não sei se vai funcionar, mas vamos testar. Vamos testar com calma, né? Vamos testar com cuidado e a gente vai testando modelos. Ô, Cris, uma dúvida. A realidade geográfica da onde aquele supermercado está inserido muda muito? Muda. Por exemplo, está em Biguaçu, está em São José, está em Palha. Isso muda muito. Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Quando a gente pega esse eixo, a gente fala do Morro dos Cavalos. Quando a gente pega esse eixo aqui da Grande Florianópolis, tá? Até o Morro dos Cavalos, é uma realidade. Nós temos mais giro, mercados de tamanho. Vamos botar um mercado aí de 4 PDV. Vai ter uma média mais ou menos de 200 mil a 250 mil de faturamento por PDV. Passou o Morro dos Cavalos, 150 mil por PDV. A venda é mais baixa por metro quadrado, tá? de área de loja. Então, onde a gente tem mais dificuldade. Porque aí eu tenho um custo um pouco maior do que aqui. Porque aí aqui eu tenho mais rotatividade da loja. Então, geograficamente, prejudica mesmo. A interior, a gente tem as duas coisas. Interior ainda tem aquela questão de ter um ticket médio maior, certo? Mas a gente tem muito problema com inserção de marca. Então, o cliente está acostumado com aquela marca, tem que ser aquela, e aí, às vezes, tu quer mudar o mix, não consegue porque o cliente é muito fiel àquela marca. Ou muito fiel também àquele supermercado. Então, para te captar novos clientes, também não é tão simples assim. Aqui nessa região, eu vejo que é mais fácil captar cliente, porque o cliente ele não está muito fiel ao mercado, ele está mais fiel ao preço. Na Grande Florianópolis, é que tu fala. E gira muito, então a gente consegue fazer assim, sabe, captar melhores clientes com marketing, né? O Instagram, no caso, com ações dentro do mercado, carro de som. Para lá, eu vejo que a efetividade é menor. A gente tem que passar no sul, né? A gente tem que fazer mais força para captar novos clientes do que aqui na região da Grande Florianópolis. Como a gente está agora bem forte, já faz uns 2 anos na região do Vale do Itajaí, lá também é parecido com a Grande Florianópolis. Então a gente está percebendo mais gente concentrada, certo? Eu faturo mais por metro quadrado e eu tenho um custo operacional um pouco menor. Quanto menos gente concentrada, eu tenho um custo operacional um pouquinho maior, porque geralmente as lojas são maiores, né? Só que aí eu tenho que fazer mais força para poder aumentar o faturamento. Sim. Ô, Cris, e além dessa parte, né, de margem, de DRE, de controle necessário, né, que tu identifica já talvez na primeira reunião, no primeiro encontro, quando chega numa empresa, quais são as outras dificuldades e o que tu mais vê na prática da empresa que foi te contratar? Eu tenho um supermercado, vou contratar lá a Kroll para vir aqui na minha empresa e fazer uma análise do meu negócio. O que tu mais identifica assim de dor, de necessidade? Tu chega a trabalhar também com a parte de... Porque eu, como cliente, quando vou no supermercado, eu vejo se a prateleira está limpa, se o mercado está organizado, está abastecido. Isso. A tua empresa presta serviço de todas esse suporte também. Tudo. A gente só não se envolve na área de RH. A gente dá uma forcinha. A gente faz a ponte Tem com dicas, tem contabilidade. dicas. Alguma coisinha que a gente vê que as contabilidades passam, então alguma coisinha a gente vai pegando. Mas a gente sempre nessa hora, vou te ajudar. A gente faz a ponte com a contabilidade. Né? Faz a videoconferência, ou a gente mesmo entra em contato com a contabilidade. Eu tô aqui no cliente, ele me perguntou isso, a gente não conhece, ou a gente... Em outro lugar a gente ouviu dessa forma, então a gente está pedindo que vocês orientem aqui o cliente, aí a gente até participa, né?
junto, porque o cliente está ali, a gente está na consultoria, o cara está pedindo ajuda, a gente não vai negar, né? Então a gente faz a ponte. Mas quando a gente chega no cliente, a primeira coisa que a gente faz é rodar um diagnóstico. O cliente diz, então tá, Cris, vamos fazer a consultoria, a gente vai lá e roda um diagnóstico. A gente tem essa ferramenta que tudo que a gente entrega, tudo que a gente conhece de processo de A a Z, desde a entrada da mercadoria até a parte financeira, BI, tudo. Aí a gente corre, isso demora... A gente corre o mercado, a gente faz questão de fazer isso em loco, a gente não senta numa mesa e roda o diagnóstico. Com o dono ou os caras respondendo. A gente pega e a gente vai lá no setor junto com o responsável. Cara, beleza, me mostra como é que funciona o teu açougue. Ah, tá, funciona assim. Me mostra como é que é o dia a dia da padaria. Aí a gente fica lá observando como que funciona o dia a dia, a gente conversa com os funcionários. Porque uma coisa é o dono passar para nós, e outra coisa é a gente ir lá olhar como é que a coisa está acontecendo. Sim. Então a gente roda esse diagnóstico. No que a gente roda o diagnóstico, a gente já sabe, né? Então, às vezes, numa manhã ou num dia, eu saio de lá já com o raio-x pronto. Já sei que se tem erro de imagem, a gente já sabe tudo. Já sabe praticamente tudo que está acontecendo. E ao longo do tempo a gente vai descobrindo outras coisinhas que o próprio dono que omite da gente, né? Mas ao longo do tempo a gente vai criando a confiança do dono, e aí o dono vai abrindo algumas coisas e tal, e a gente vai entendendo melhor o processo. A gente identificou muito problema de imagem, de o cara não ter um mínimo de controle, sabe? De nenhuma planilha com algum indicador. Nada. Então, esse já é uma coisa que a gente já coloca já de cara. A gente começa a montar a DRE, mas antes da DRE a gente já vai montando um indicador em paralelo, que é faturamento, compras, os primeiros números que a gente tem de folha de pagamento, que a gente já pede para a contabilidade mandar. A gente já pede para a contabilidade mandar também a DRE contábil, para a gente já ir vendo o que não está chegando lá, na verdade. Né? Sim. Porque o maior problema do empresário também, não sei gerenciar, né? Eles querem esconder as coisas do contador, né? Tem esse mito, né? Não vou mandar para a contabilidade, isso aqui vai dar problema. Vai dar mais imposto. Então a gente enxerga, faz uma reunião com a contabilidade e pede a DRE, quem é a pessoa de acesso que a gente vai ter na contabilidade, para que a gente veja o que não está chegando lá. Claro que a DRE no cliente dificilmente bate 100% com a contábil, né? Sim. Devido à questão tem a visão fiscal e o contábil. estoque, tudo, né? Que o estoque é o calcanhar de Aquiles, né? O maior, eu acho, do mercado hoje. Enfim. Aí rodando diagnóstico, o primeiro que a gente tem a barreira é compras. Compras, não lança pedido no sistema, não faz... Às vezes ele tem um sistema top, um sistema bom, sabe? Tá tudo na mão. Não tem o hábito de sentar na frente do computador, deixa eu olhar pelo menos, mesmo que o estoque não está controlado, todo o sistema vai dar o giro de 30 dias, de 15 dias, né? Vai dar para ele. Então, pelo menos ele consegue comprar sobre uma estatística de venda do produto. Mas às vezes não tem o processo de alguém abastecendo aquilo ali. Isso. Aí a gente vai, porque o comprador está muito sobrecarregado, então a gente vai trabalhar em cima para que ele tenha tempo de sentar na frente do computador, a gente liga para RP, a gente recebe o treinamento juntos. Então é assim que funciona, é assim que nós vamos fazer. Depois nós vamos para a conferência cega, né? Então vamos botar o processo de conferência. Aí o pessoal não faz, né? Conferência cega é uma coisa complicada. Se tem mais de uma loja, né, transferência, que é algo que também eles não emitem notas de transferência, não existe um processo de conferência, que a transferência, quando chega na loja de destino, ela tem que ser conferida igual um fornecedor normal, tem que fazer conferência cega igual, sabe? Então tem sistemas que a gente já tem, faz tudo pelo sistema, a gente já tem uma conferência de separação, tem uma conferência quando bota no caminhão e eu tenho uma conferência quando chega lá no destino, para garantir que tudo esteja certo, né? Para você ter uma ideia, hoje, se eu não me engano, no passado foram três redes que a gente pegou o desvio de transferência. Olha só. Isso. O próprio motorista chegava com uma listinha que os gerentes das lojas mandavam, né? Um com 4 lojas, outro com 3 lojas, outro com 2 lojas. E o cara ia tomar café em casa com o caminhão da empresa de manhã e de tarde, e o cara tinha uma garagem lá na casa dele lá. Já ficava o leitinando lá no meio do caminho. Já caía do caminhão. Isso mesmo. Ou no final do dia, sobrava lá no fundo do caminhão, quando ia embora, a galera botava nos carros, a gente pegou pelas câmeras, né, e levava a mercadoria. Aí, às vezes, o empresário não sabe aonde tá perdendo dinheiro, né? Não sabe onde que tá a margem, aí fica naquela, trabalho, o dinheiro tá indo embora. Exatamente. Aí quando vai olhar, o lucro indo pro ralo. Pro ralo. E então a gente chama das nossas armadilhas, né? A gente chama das nossas ratoeiras, né? A gente tem algumas estratégias que a gente usa para pegar essa situação. Desde desvio de dinheiro no caixa, a gente tem como pegar. A transferência, a gente tem como pegar. A gente dá uma cordinha, né? A gente tem uma armadilhazinha que a gente pega certinho. As câmeras ajudam muito, né? A gente nesse processo. Então, uma das coisas que a gente pede sempre pro cliente também, a gente tenta não levar custo pro cliente. Porque se o cara me chama, como eu disse, né? 90% já me chamam, caras estão com problemas financeiros. Sim. Então, a minha ideia é não trazer resultado, né? Não trazer novos custos para ele.
Mas em alguns casos eu digo, olha, vamos dar uma geral nessas câmeras aqui, porque elas vão nos ajudar a identificar que aqui para nós tem uma suspeita grave de fraude. Então nós vamos tentar identificar. E assim a gente faz. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Aí, no diagnóstico, aí a gente parte para essa compra que tem uma restrição muito grande de comprador. O comprador sempre ele vai dizer que ele está atucanado, que ele está muito cheio de serviço, que não dá para olhar o sistema, porque o sistema não está com estoque controlado. Não, mas não precisamos do estoque controlado para a gente começar a fazer os pedidos pelo sistema. Vamos olhar giro. Se um produto específico a gente pode pedir uma contagem pontual, que é onde a gente começa a controlar o estoque. Hoje está muito raro eu fechar uma loja para fazer o balanço, só se a contabilidade pede, ou realmente a gente assim, não amarramos todas as entradas e as saídas, e o dono diz assim, não, Cris, eu quero fazer um balanço geral. A gente vai lá e faz. Se não, a gente faz balanços parciais por sessão, que a gente chama de auditoria. Então, é mais efetivo, eu acho também. Mais efetivo, tá? Vai fazendo a dosagem cada semana, cada dia, enfim, vai contando o segmento. A gente faz um mapa da loja, um desenho mesmo do mercado mesmo. A gente, então é um setor, aí a gente coloca lá setor 1, 2 e 3, que ele tem que fazer o rodízio. Só que nesse meio tempo, ele também, na semana da contagem, né? Ele também tem que, o comprador também que tem que direcionar. Então ele tem uma rota a ser seguida de contagem. Hoje eu vou contar a seção das bebidas, mas eu vou contar só as cervejas básicas. Amanhã eu vou contar as cervejas especiais. Mas o comprador sempre vai entregar uma listinha para ele, eu vou comprar essa semana esses fornecedores principais, eu preciso que tu também conte essas linhas. Tá? Então, a gente, em 45 dias, basicamente, a gente consegue rodar o mercado todo. Então, mas aí precisa ter a controladoria de estoque, né? Sim. Só que aí no mercado de bairro pequeno, a gente não consegue implantar esse processo, certo? Aí a gente faz, às vezes, uma contagem geral, mas a gente sabe que em 2 meses aí tá perdido o estoque. Às vezes é mais para o contador. Uma demanda grande que a gente tem é os contadores que assumem clientes do Simples ou já tem clientes no Simples, os contadores entram em contato com a gente para a gente ajudar no processo de migração. Que aí a gente vai, às vezes, é bom quando pelo menos a gente precisa de uns 3 meses de antecedência. Mas quando nos chama, assim, quando chega no final do ano agora, migrei pro real. Migrei e vamos, né? Então a gente faz também a preparação para o lucro real, a gente dá o treinamento para o cliente, de ele olhar a nota, se está vindo com o crédito correto. Que legal. A gente já faz todo esse processo. A gente já deixa uma tabelinha também, esses produtos aqui você vai cadastrar com 7, esse você vai cadastrar com 12, esse com 17, esses com 25, isso aqui é substituição tributária, isso aqui é isento, para que na hora que ele cadastrar, independente se ele tenha ferramentas que, né, essas cadastro inteligentes, essas ferramentas de correção de cadastro, né, a gente já deixa tudo bonitinho para ele cadastrar. Então, aí para a gente garantir que vai chegar certo esse imposto lá para a contabilidade. Principalmente o setor de compras, né? Porque daí o jogo muda, né? Se ele vai comprar com crédito menor, maior, se vai comprar do Simples, não vai. Isso. Então, começa dentro da empresa, né? Exatamente. Muito bem colocado, porque na compras, a gente já trata compras como se fosse lucro real já no primeiro dia que a gente dá o treinamento. A partir de hoje, é assim que tu vai calcular o teu preço de venda. Então, quando a gente tem esses 2, 3 meses de antecedência, quando o cara vira lucro real, é só lá na contabilidade, porque no dia já estava preparado. O processo já está instaurado. Margens revisadas, né? Tá todo mundo treinado. E aí, voltando para compras, e a gente hoje também está enfrentando, aí, principalmente agora no final do ano, fica uma área de troca muito grande. Chega muito mercado de praia perde o processo nessa época, porque é muito movimento, muita mercadoria chegando, aí às vezes perde uma conferência cega, e agora começa a ressaca. Aí tá lá o setor de quebra muito grande, produto que não está vendendo, a validade já está estourando, né? E a gente sempre também orienta que a validade entre com 2/3 da validade para dentro do mercado. É o limite. É uma regra, tipo, nacional. Alguns setores a gente quebra essa regra, então a gente deixa lá se o sistema não tem esse controle, né? Quando está dando entrada, fazendo a conferência cega, já botar lote de validade, a gente já deixa uma tabela lá para o cara que faz o recebimento, cerveja tem que chegar com tanto prazo de validade, refrigerante com tanto, e o cara tem que olhar aquela tabela lá na hora que ele está recebendo a mercadoria. Então, quando chega essa época, que os fornecedores, né, percebem que o cliente às vezes não está mais fazendo a conferência cega, começa a entrar produto com validade muito curta, né? E tem bebida, por exemplo, que ele recebeu em dezembro, já está vencendo agora em fevereiro. Então, laticínios, por exemplo, é bem complicado. Recebe ali com 5 dias para vencer, 4 dias para vencer. Mas eu não comprei no FIFO, pô. Sim. E aí entra naquele ciclo que a gente já falou financeiro, né? Já pagou o fornecedor, já desembolsou dinheiro e às vezes o dinheiro não... Isso. Lembrando que o mercado é 7, 14, 28, né? A média de pagamento. Certo? Aí tu já pagou, a mercadoria não saiu, tá na tua hora custo de armazenagem. Aí muita gente diz assim, Cris, mas o fornecedor me dá 100% a troca, a quebra. Assim, pois é, cara, mas tu deixou de vender o produto,
teu funcionário teve que recolher, tá aqui parado 30, 40 dias até fazer a troca, tu podia ter vendido. Então, sempre a melhor alternativa é vender. Sim. Né? Com certeza. É vender, cara. Não tem essa. Foi para a área de troca, esquece que lá tu já teve um prejuízo. A troca que ele vai te fazer é para minimizar o impacto aqui. Ô, Cris, eu percebi nas tuas falas, assim, uma coisa bem importante, né? Uma ferramenta bem importante é o sistema ERP. Né? A gente tinha conversado aqui antes qual o sistema que eu mais indico. Não sei se tu pode falar qual o sistema que tu mais indica para os teus clientes, mas eu posso falar como cliente deles que a Marketing ele faz um trabalho assim muito bom e consegue ajudar com muitas dessas ferramentas. Né? Então a gente consegue hoje a gente lança lá as compras via sistema. Ele faz um cruzamento XML, então quando o fornecedor emite a nota, ele cruza com o pedido e mostra o que está diferente, o que está divergente. Para eu já saber antes que ele mandou coisinha a mais. Isso, que ele mandou aquelas 2 caixas de lenço umedecido a mais. Então, ajuda bastante. Né? O sistema, sendo bom, ele consegue ajudar nas promoções. Não sei se tu já usaste a funcionalidade deles, que a gente gostou, porque a margem do cigarro para todo mundo é muito apertada. Isso. Senão... Se a gente olhar custo operacional, fica negativo. Às vezes. Cigarro pelo Procon, não só pelo Procon, acho que via de regra todos os produtos tu pode dar um desconto dependendo da forma de pagamento. Então lá no sistema da Marketing a gente consegue colocar que o cigarro tem um preço de tabela se for vendido em dinheiro. Se ele for vendido de qualquer outra forma, ele já cobra um preço a mais. Pelo Procon, ele não cobra um preço a mais, ele dá um desconto em dinheiro. Isso. Né? Pra gente evitar problemas. Isso. Perfeito. Mas assim, ajuda muito em várias coisas. Então, tu ter um RP bom, um sistema bom, vai te ajudar, assim, a trazer resultados. Né? Isso. Então, como a gente estava conversando aqui no começo, né? O sistema hoje é a ferramenta principal de trabalho onde a gente consegue minimizar o custo de operação do cliente. Então, já tem muitos casos. Quando a gente começa a usar o sistema, o cara tem um sistema bom, a gente começa a usar o sistema e a gente realoca pessoas para outro setor. Porque o cara tinha lá 3 pessoas na conferência, né? No financeiro, cara. O cara tem 2 no financeiro. Cara, o sistema fazendo tudo bonitinho, já vem tudo prontinho lá, a duplicata lançada pela nota quando dá entrada, tudo conferido certinho. Não, financeiro, a gente faz conciliação, né? Conciliação de cartão hoje se faz em 5 minutos quando tu tem tudo dentro do sistema. Se tu for fazer manual, tu contrata uma pessoa só para fazer conciliação de cartão. Né? Então, quando a gente começa a usar o sistema, tem muitos sistemas que são igual ao da Marketing. Né? A Marketing hoje, se eu não me engano, é o sistema que a gente mais tem em cliente de consultoria, se eu não me engano, cara. Tá? Se eu não me engano, hoje a gente está com 25 clientes, 26. Eu acho que, olha, uns 10 a 11 deve ser Marketing. O resto são bem pulverizados. Tá? Aí do sistema, como é que a gente faz? A gente sempre, como eu disse, a gente tenta não trazer custo para o cliente. Então a gente sempre vai receber o treinamento, a gente entra em contato com um software que a gente não conhece. Olha, a gente precisa disso, gostaria que receber um treinamento, aí o pessoal dá um treinamento e a gente vai olhando como é que o software se comporta. Às vezes o software ele não é tão bom quanto um Marketing, quanto outros softwares, né? Mas a gente consegue dar uma contornada se não for algo muito que na operação eu não consiga resolver. Né? Mas o que tu falou é bem permitente, cara. Isso é um dos fatos que a gente bota bastante. Então, é o monitor de nota que a gente chama, né? Primeira pergunta que a gente faz: teu sistema tem um monitor de nota? Que aí eu já consigo fazer todo esse vínculo do pedido com a nota antes. A partir do momento que a nota chega no monitor, né? Que é quando o cara já emite praticamente ela lá na hora. E aí a gente consegue fazer o vínculo e antes mesmo da mercadoria chegar, a gente sabe o que tá certo e o que tá errado. E até para cuidar de ruptura, né? Pô, faltou tal produto, eu já consigo pedir novamente. Às vezes de outro, né? Esse não vai mandar de outro, né? Ou preço, né? Cara, mas não foi esse preço que a gente negociou, né? Então, tu consegue minimizar bastante o problema, porque lá na entrada de nota é que vai dar, a gente vai barrar isso lá e a pessoa vai ter que chamar o comprador, olha, deu uma divergência aqui e o motorista está ali esperando. Certo? Ah, não, a gente vai liberar o motorista. Não, então esquece, a gente nem bota o controle se tu não for seguir a regra. Então, a regra básica porque caminha junto com o sistema, tem a questão do processo, né? Porque se tiver só sistema, não adianta. Precisa ter o sistema, óbvio, com toda certeza. Tem que trabalhar mas tem por que ter ele, um processo. Né? Sim. Não adianta tu ter uma Ferrari e andar... Não, eu digo assim, é a ferramenta mais o Cris para auxiliar, para fazer assim, vamos usar essa ferramenta. Sim, exato. Porque daí vai fazer diferença. Não adianta, de nada só a ferramenta. Isso, a gente faz na verdade é que o dono diz, todo mundo sabe o que tem que fazer. O dono sabe que o processo certo é esse, mas ele acaba não fazendo. Então a gente acaba sendo, tipo, cobrar... Um estimulador ali no... a gente sabe que a gente tá te pagando pra te vir aqui cobrar a gente. Mas até ele ver o resultado, né? Porque depois que vê o resultado, tu não quer mais voltar atrás.
Não, exato, porque assim, ó, a gente entrega um resultado inicial muito rápido. A gente tem uma arrancada rápida de resultado. Porque tem muita coisa que não depende do dono em si. Ele diz assim, não, beleza, vamos fazer. Então, quando a gente já começa a botar a conferência, o pedido no sistema, e já começa a vir um resultado muito rápido para ele, não só financeiro, mas ele começa a perceber coisa, né? que a área de troca diminuiu. Ele já começa a ver que, não tem tanto movimento, por que estão liberando o caminhão mais rápido? Os próprios funcionários repassam para o dono, agora tá uma beleza. Não, agora não tem mais... aqui, ó, em 5 minutos aparece aqui no monitor, já vincula com o pedido, está tudo certo. Quando o caminhão chega, já está tudo pronto aqui. Né? Eu tenho sistemas que já deixam até a nota importada, preço pronto, só esperando o botãozinho aqui. Chegou a mercadoria? Chegou. Ele já... Porque tu já estás vendendo, antes da mercadoria chegar, tu já estás vendendo no valor reajustado. Então, tem sistemas que ele faz o preço pelo pedido. Eu faço o pedido, depois que o pedido é confrontado com a nota que está ok, eu só estou agora esperando a conferência. Neste momento, já pode dar uma carga que ele já está vendendo no novo valor antes mesmo da mercadoria chegar. Né? Esse é o que a gente até recomenda que faça. Se eu não me engano, o marketing também tem uma prestação por pedido. Eu não estou fazendo uma propaganda, eles não estão pagando nada para a gente falar bem deles. Vou até fazer o favor de deixar aqui, de repente, o nome, pedir para a editora botar o nome aqui do sistema certinho para conseguir entrar em contato com eles. Mas é porque eles ajudam bastante. A gente pede uma melhoria, a gente está com uma dificuldade, a gente leva para eles, se fizesse isso... Não, eles têm uma equipe de programador lá que resolve. Uma das últimas coisas que a gente fez com eles é aquela questão do inventário, de ser um inventário mais assertivo, né? Porque a gente não consegue fechar a loja para fazer o inventário. Então, o repositor, ele tem um aplicativo que ele baixa no celular dele, que ele usa o aplicativo de reposição, então ele bipa ali o produto. Quando ele não encontra aquele produto, quando ele percebe que tem alguma coisa divergente, tá marcando aqui 10 em estoque, eu não encontrei esse produto no estoque. Ele vai lá e marca aquele produto como suspeito. O comprador, quando ele compra, ele observa alguma coisa diferente, ele marca como suspeito. E isso cai para prevenção de perdas, ele faz a contagem daqueles itens. Então ele é bem assertivo, ele vai lá e resolve aquele problema que tá pegando. E ajuda bastante. Foi uma melhoria da marketing que ajuda muito a operação. E acho que o ponto é isso, chegar pro dono da empresa, quando ele vê que, tem esse benefício se eu fizer o procedimento, se eu usar isso aqui, vou fazer, não tem como, né? Isso. Então, como a gente começa a conhecer os sistemas, a gente chega num cliente, usa marketing, usa Y, usa X, a gente já sabe qual é o direcionamento daquele sistema. Né? Porque os sistemas fazem coisas iguais de jeitos diferentes. Né? Então, a gente já sabe, esse sistema aqui a gente já sabe que eu tenho sistemas que eu não consigo fazer a conferência cega pela nota, eu só consigo fazer se tiver um pedido lançado. Isso às vezes me atrapalha um pouco, porque quando eu começo a botar, eu sei que a gente sabe que é o certo fazer o pedido, mas a gente já começa acelerado, então vamos fazer pelo menos a conferência cega pela nota, enquanto que eu tô aqui com o comprador começando a ajustar as coisas. E aí, às vezes, eu tenho que tem que ter o pedido vinculado. Aí a gente já sabe que naquele cliente específico, a gente vai ter que primeiro resolver a parte de compras para depois eu ir lá para a parte de conferência. Então, conforme o sistema, a gente adapta. E tem alguns sistemas que realmente a gente fala para o cliente, olha, infelizmente, que a gente já conhece, a gente indica a troca porque esse software não vai conseguir nos atender nesse processo. Por mais que às vezes a gente tente contornar, como eu digo, eu não quero trazer custo para o cliente. Então, a gente vai até o final mesmo. Então, a gente, olha, infelizmente, para a gente avançar nisso aqui, tu tem que tomar uma decisão. Ou a gente continua fazendo por fora com esse custo aqui de mão de obra, ou a gente indica a troca do software para que a gente sane aquele problema, tá? Então, hoje, eu vou te dizer assim que ano passado a gente acompanhou assim, umas 4 ou 5 trocas de software que realmente a gente não conseguiu avançar, porque chega num ponto tu não avança mais. Às vezes tu avança no financeiro, mas não avança na parte de operação. Às vezes tu avança na operação, mas o financeiro tá travado. Recentemente, agora num software que foi recém-trocado também, a gente não conseguia customizar a DRE. Porque a DRE, ela tem um padrão, né? Que vocês conhecem melhor do que eu, né? Ela existe um padrão. E eu tento seguir aquele padrão. Até então, até pouco tempo, eu não seguia. Eu seguia um padrão, vamos dizer assim, da crawl. Tá? Mas como a gente foi aperfeiçoando, que a gente chamava só de indicador, né? Que era como eu disse, era uma coisa mais simples. Mas eu senti essa obrigação de a gente fazer uma DR de forma correta mesmo, para que a gente consiga enxergar pequenos detalhes. Que até então a gente até enxergava, mas às vezes passava até batido nos nossos olhos. Então eu faço uma DR agora muito bem descrita. Não existe lançamento em outras despesas. Boa, isso é né? bom. Não existe. A gente tudo é outras despesas. Tudo é outras despesas. Recentemente um cliente tem lá 50 mil de serviços prestados por terceiros. Tá, mas o que é isso? O que tem aqui dentro? Aí tinha lá contabilidade, consultoria, tinha câmera fria. Tinha tudo. Tinha tudo. Então a gente vai bem detalhado mesmo, porque tá apertando mais, sabe? Até com nova legislação e com também... O jogo tá mudando. Já mudou, na verdade, para o supermercado. E vai mudar mais ainda. Né?
principalmente com a nova tributação, não vai dar para errar. Então, errou, a gente sabe que vai pagar, né? Já pensou pagar R$ 299 na sua contabilidade? É isso mesmo. A Compliance Smart é uma contabilidade digital pensada para você que é pequeno empresário, autônomo, profissional liberal e que precisa se regularizar e procurar uma opção de contabilidade que atenda você de maneira digital, sem burocracia e totalmente informatizada. Acesse aqui e fale com um de nossos consultores. A maioria dos clientes que a gente tem pequeno e médio porte do ramo de supermercado, o principal problema deles é estarem sendo sufocados pelos atacados. Porque os atacados chegaram aqui na nossa região de maneira muito forte, acabaram sufocando eles e eles acabam tendo problemas financeiros, que geralmente é onde eles vão te procurar, né? Problema financeiro, de fluxo de caixa, fornecedores, enfim. Se tu pudesse dar uma dica pro pessoal que tá em casa, talvez 3 coisas para eles analisarem lá na operação deles e, assim, ó, para eles sobreviverem por um tempo, qual que seriam as dicas que tu daria aí com a tua experiência? Então, para onde ele olha primeiro assim? Cara, primeira coisa que ele tem que olhar é para a margem dele, como a gente falou no começo. Margem. Como eu disse, margem, 2025. Olhar se o preço tá certo. Se tá certo o teu preço. E aí, o pessoal faz o quê? Pesquisa de preço. Vai lá no atacado e faz a pesquisa de preço. Vai lá no teu maior concorrente, que com certeza vai ser um atacado, e faça a pesquisa de preço. Mas faça ela de forma correta. Quer pesquisar Coca-Cola? Nem precisa pesquisar, mas se quiser, pesquisa. Mas pega pelo menos 60 produtos por semana, que a gente recomenda. Bota 10 só de alto giro. Os outros 50 é tudo itens assim, bazar, descartável, segunda linha de maionese, como a gente falou. Segundas, terceiras linhas. Pega lá um amaciante segunda linha, terceira linha, pega lá um outro sabão em pó, que não seja o teu principal sabão em pó de venda, depois vai lá num detergente, pega o teu detergente de combate, não olha só o produto de primeira linha, né? Até a gente brinca, tem uma vela de uma marca bem conhecida aqui, que é o maior fornecedor de descartáveis da região, que a gente sempre usa esse modelo. Meus consultores, às vezes, a gente faz a pesquisa de preço para os clientes, porque a gente está em treinamento, a gente tem um aplicativo para fazer consulta de preço, né? O cliente entra no nosso site, seleciona lá os produtos que ele quer, que geralmente são 60, e aí vai no aplicativo, tá no concorrente 1, aí aparece lá a listagem dos produtos por ordem de seção, e ele só vai olhando aqui e botando o preço, para ser bem rápido. E depois, nosso software faz cada coluna um fornecedor, e com o preço do próprio cliente, diz ali quantos itens ele ficou abaixo, acima fica verdinho. Ah, legal. Fica verdinho. Bem automatizado já. Isso, fica vermelhinho o que ele tá mais caro, fica azulzinho o que ele tá, né, que ele tá bem, e aí ele começa a fazer análise. Então, faça a pesquisa de preço, pelo menos uns 50, 60 por semana, mas pega só 10 alto giro. O resto é tudo produto de baixo giro, que é curva C, que a gente chama, né? C e um pouquinho da B. E pesquisa para ver surpresa. Não tem. E essa da questão da vela que a gente brinca, é que essa vela, quando chega no custo, eu acho que ela sai menos de R$2, né? Ela deve chegar a 1,79, 1,89, se eu não me engano. E o cara tá vendendo a 2,99. Aí ele disse, pô, mas Cris, eu tô vendendo a vela, eu compro por 1,79, 1,89, tô vendendo a 2,99. Vamos lá no atacado. 3,99. E na última pesquisa agora me passaram 4,49, cara. E pagou, se não até mais barato do que ele, né? Sim. Naquela que o atacado compra em quantidade. Assim, eu duvido que o cara comprou a tua quantidade. Olha aí, quanto é que o cara tá botando de margem. Pô, mas os caras estão botando 200%. E por que tu não tá colocando? Se o cara tá botando 3,99, tu botar 3,98 ou 3,89, já é o dobro da margem que tu colocou e ainda tu é mais barato que o atacado. Sim. Né? Copo descartável é batata. Pode pesquisar. Copo descartável vai estar R$1 mais caro do que os mercados de bairro colocam. Porque faz uma precificação inteligente, aquela precificação que tu acaba no produto notável sendo competitivo e nos outros produtos tendo uma margem de lucro um pouco melhor. Então, quando a gente pega os clientes, que a gente analisa a margem, quando o software nos entrega uma margem, né? Que a margem, agora a gente está falando margem sobre venda, né? Chega lá no final do mês, vendeu e ele me dá a margem, me dá o custo daquele produto. O ideal é que seja na faixa de 32%, esse resultado, 31%, 32%. Quando a gente fica nos clientes, tá 24, 25, 26. Ou seja, a própria margem está me dizendo, o próprio relatório do sistema está me claro que a gente tem que só se os custos estão atualizados. Mas geralmente estão, né? Mas a gente faz a correção do custo, né? A gente vai lá, dá entrada de nota, ajusta os custos. Então, às vezes demora uns 30 dias, mas nos 15 dias eu já consigo começar a ter essa leitura. Aí tá lá, 25, 26% de margem. Cara, o lucro do cara tá ali, ó. Ô, Cris, chega a fazer análise por departamento também? Tipo, ó, só açougue, só padarias? Isso. Não, principalmente o açougue, né? Porque o açougue em alguns lugares ele pode representar até 30%, 35% de faturamento. Eu tenho cliente que representa 45% de faturamento. Tá? E desses 45%, 30% é só a carne bovina.
O resto é congelados, tal, né? Sim. Então, quando a gente está nesse segmento de açougue, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado porque tudo eu estou ganhando de um lado e perdendo no outro. Eu nunca analiso só uma peça. Eu sempre vou analisar o grupo, certo? O grupo carne bovina, carne suína e assim vai. Por que eu não analiso a peça? A carne moída a gente tem prejuízo, a costela a gente tem prejuízo, se eu for fazer uma desossa. Então eu tenho que ganhar na picanha, na maminha, naquelas que vão... Então, e é assim o jogo. Então eu vou olhar sempre a rentabilidade do setor geral. Claro que a gente faz a desossa, né? A gente vai lá, quem faz desossa, né? Que eu até recomendo que não faça. Hoje a gente tenta carne embalada, porque a desossa até hoje não consigo rentabilizar, não tem jeito, tá? Pode me provar, pode botar na mesa... Faz, eu tenho ali 2 consultores meus, são especialistas nessa área aí, eles vão, a gente faz conta, faz desossa. Se for para colocar o preço certo, tu vai estar aí bem mais caro que os concorrentes, tá? Então a desossa não dá lucro. Desossa é difícil. É difícil. A carne embalada tu consegue. Então a gente vai lá, analisa o açougue, né? Dependendo do faturamento dele, isolamos só a padaria, isolamos só o hortifruti. Como é que a gente faz para isolar? Eu realmente pego só a folha da padaria ou do açougue, a gente calcula os impostos, eu pego lá só as compras de insumos, aí eu calculo o crédito, calculo o débito. Faz por cento de custo ali, né? Por cento de custo, isso, por cento de custo. E aí, às vezes, o custo de operação é difícil, porque assim, eu não tenho um relógio lá para medir só que eu gastei de energia na padaria. Aí agora a gente está com um cara que está nos ajudando, que ele está indo no cliente para nós e pegando quanto é que ele gasta por quilowatt-hora. Vamos dar uma afinada nesse negócio. Bem afiado, bem isso. Porque quando eu falo que na padaria do que tu produz a margem mínima é 100%, os caras caem, não, mas tu tá doido, eu vou botar 100%. Cara, é 100%? Menos do que isso, tu nem produz esse produto aí, cara. Aí os caras, não, mas 100%. Tô dizendo, cara, 100%, tu vai fazer um bolo aqui, 120% é o ideal. Menos 100%, tu nem faz. Sim. Dinheiro. Os caras, mas eu tô ganhando 70, 80, cara. Cara, não vai pagar o negócio. Não vai fechar a conta no final, né? Então a gente faz por cento de custo, né? Primeiro a gente faz um geral, né? Porque é emergencial. O cara tá com um problema de caixa, eu preciso resolver o mais rápido possível. Então a gente roda o diagnóstico. O diagnóstico já me diz. Ó, cara, temos que trabalhar a margem e eu tenho que fechar as porteiras, que a gente chama, entrada e saída. Então a gente tem que fechar a entrada, que é fazendo a conferência de modo correto, para ter certeza que o que nós compramos está chegando, no preço que a gente pagou. Depois a gente vai para, logo em seguida, às vezes até em paralelo, dependendo do caso, que quando a gente roda o diagnóstico a gente sabe, né? Tem, para surpresa, tem muito cliente ainda que não fecha o caixa de forma certa. Não fecha o caixa de forma certa. Sim. Aí a gente vai lá... Que é o básico que deveria ser feito. O básico do básico, o básico que o pessoal não faz. Ou até faz, todo dia da divergência, deixa assim mesmo, deve ser um erro do sistema, ou... É porque o processo, ele dá trabalho. Né? Ele é monótono, ele dá trabalho e aí muita gente, vai dar trabalho, não vou fazer. Isso. Né? Então aquela história que todo mundo conhece, né? O nosso maior índice de roubo hoje é os caixas. Né? Cancelamento de item, cancelamento de cupom, certo? Hoje Se o cartão também não está integrado, né? O POS não está integrado com a... Foi ano passado, nós pegamos um funcionário, levou uma máquina de cartão dele, levou um POS dele, cara. Tu parou de mostrar o rosto das pessoas lá, né? Botou um negocinho lá. Isso. É bem complicado mesmo. Né? Então, infelizmente, né, a gente precisa da mão de obra e, como eu converso com algumas pessoas responsáveis de RH, né, a gente fazia 10 perguntas. O cara tinha que responder 7, 8 de forma coerente para a gente contratar. Hoje, se o cara responde 2, 3, a gente já pega. Porque falta de mão de obra, cara. Só que aí acaba botando uma mão de obra pra dentro que... E aí, tu vai treinar? Ninguém tem setor de treinamento. O cara bota o cara pra trabalhar no caixa com a menina do lado, dá 5 minutos, o cara já tá rodando sozinho. Tu bota um conferente, fica ali 5 minutos. Até uma estatística que a gente tem, bem interessante, que hoje a gente tá com 25 clientes. Ativos. Rodando, né? Passado já passamos de 180 já. Já tem mais de 180 clientes finalizados e a gente tem 25 ativos. Desses, vamos dizer que num ano, então, a gente atendeu 60, 50 clientes, que a consultoria dura em média 8 meses, tá? A gente tem um padrão de 4 meses, mas a média é 8 meses. Os mercados maiores a gente fica mais tempo. Porque depois da consultoria, quando a gente vê que, não, agora a consultoria, ela nunca entrega 100%. Porque é questão de estrutura, de cultura, até aqui deu, porque aí já começa, sabe? Incomodando. Funcionário começa a pressionar e a gente tem que entender que a gente tem que respirar um pouco. 50% do cliente contrata a gente de novo depois de um ano. 50% da minha carteira volta depois de um ano. Porque perdeu o processo, perdeu gente, ou, Cris, agora a gente precisa terminar o que a gente não conseguiu da outra vez. Então, metade da carteira acaba voltando
para a gente melhorar o processo. processo. Ou até por expansão do próprio negócio que precisa de mais processo. Mas a maioria é porque perdeu o processo. A maioria trocou gente, a rotatividade é muito alta. Cris, eu estou de novo com aquele problema lá, minha área de troca já está muito grande de novo. Eu já não estou conseguindo fechar os caixas, as meninas estão dizendo que é problema do sistema, e não é, a gente sabe que não é. Lá na minha entrada, lá meu comprador não está mais fazendo pedido, aí a gente acaba voltando e fazendo uma consultoria mais rápida. Mas hoje, assim, né? Aí a gente tem essa questão de travar o caixa, travar a entrada, aí depois eu começo a trabalhar um pouco mais a gestão do negócio, que aí a gente vai começar a fazer por cento de custo, né? A gente se envolve um pouco mais na compra para definir mix. Como vocês falaram, pô, Cris, a loja tá suja, tá feia, a gente trabalha isso, é uma das primeiras coisas que a gente trabalha. Mas eu tô com um problema, geralmente o problema financeiro já tá com ruptura, muita ruptura. Não, mas vamos trabalhar, vamos frentear. Eu já cheguei a desmontar a ponta de prateleira para diminuir um pouquinho. Tá com 9 módulos, vamos diminuir para 7 para a gente deixar os produtos mais apertadinhos, entendeu? Vamos fazer umas pilhinhas falsas aqui, né? Vamos fazer umas pilhas falsas, só deixa uns leite aqui em cima, mas aqui embaixo tá tudo fechadinho. Então a gente vai deixar a loja mais... De acordo com cada realidade, né? De acordo com cada realidade. O cara não pode gastar, também não estamos com dinheiro em caixa para fazer boas compras. Geralmente o pessoal já está com 3, 4 empréstimos para capital de giro e esse dinheiro sumiu. O cara que vendeu carro, vendeu terreno. Cris, eu vendo terreno, vendo de carro, estou com 3 empréstimos. Imposto atrasado, que é o primeiro que eles deixam de pagar, né? Então tem casos de impostos que já estão muito acima, aí a gente senta com o contador, vamos esperar um refis, vamos continuar correndo no risco, bloqueio de conta. Bloqueio de conta mesmo é campeão, cara, para entrar em contato com a gente. Já tive um bloqueio de conta aqui e me indicaram. Pô, mas aí o problema já tá muito avançado, né? Que aí bloqueio de conta do fisco, né? Nossa. Tá já. muito... Que aí é velha história do supermercado, vai deixando sempre para a última hora, vai postergando, aí dá um jeitinho. Algumas contabilidades ainda acabam indicando um caminho errado. Abre outro CNPJ, bota outras maquininhas no caixa. Cara, isso é só o paliativo, né? É só... Não resolve o problema, né? Agora, você sabe, né? Grupo econômico, né? Sim. Ano passado. 2 clientes já ano passado. Não, começou não. Isso aí já começou faz tempo. Começou a aparecer por aqui, né? Vamos lá. Começou a aparecer. Talvez o fisco tá agindo mais rápido, isso. Né? Dois agora no final do ano, né? Tava com maquininha de filho, de mãe, de não sei do que, e grupo econômico. Empresas também, né? Que tinham 3, 4 CNPJs. O fisco identificou o movimento. Já é né? Pela lógica, tu não vai ficar fazendo movimentação financeira das empresas, né? Os caras vão lá, fazem, grupo econômico agora no final do ano, conta bloqueada. Não tem, né? Aí eles me chamam. Eu não sou eu que vou lá desbloquear a conta do cara. Aí a gente chama as pessoas, né? Tem os parceiros, então peraí. Vamos chamar aqui o advogado aqui, ou uma contabilidade especializada, e é os caras que vão resolver. Mas é que, na verdade, a pessoa me indica porque a gente tem os contatos, né? A gente faz as pontes. Sim. Não deixa ninguém na mão. Cris, vou reformar aqui, preciso de prateleira. Tem esses 2 caras aqui, eu entro em contato com os 2 que eles vão te atender. Cris, aqui, dia 25 de dezembro queimou o motor da câmera fria. Liga para esses 3 caras aqui, um dos 3 vai te atender. Então, eu só faço... Então, o pessoal tem a solução. Eu tenho a solução. Necessariamente não somos nós diretamente, mas eu não vou te deixar na mão, nós vamos te atender. Nós vamos Se eu não resolvo, eu conheço quem resolve. Mais importante é isso. Mais importante, né? Sim, mas isso conta muito. Igual a gente falou aqui de sistema, né, de RP, enfim, e geralmente até teve um cliente hoje nosso do supermercado que é ouvinte aqui do Papo de Mini, que nos conheceu através do Papo de Mini e ele veio pedir indicação de software. Eu falei, olha, tem esse, aquele, porque é importante, né? Tu tá nesse meio, tu tá nessa área e tu conseguir ajudar com o que tá sendo aplicado ali. Isso. E Cris, cara, muito legal o bate-papo. Acho que a gente tinha assunto aqui para ficar um bom tempo falando, porque é uma área muito ampla, com muitas particularidades, com muitos desafios, oportunidades, e eu acho que o empresário que tem um supermercado, ele tem que estar bem assessorado. Desde a parte fiscal, jurídica, contábil e também dessa parte de gestão, principalmente, porque qualquer detalhe faz muita diferença no negócio. Então, eu vejo que às vezes, eu não quero investir em uma consultoria e tal, mas o barato às vezes sai caro. E aí, quando tu contrata uma consultoria, eu tenho certeza que o resultado aparecendo, tu vai querer melhorar, especializar, se especializar, melhorar o processo, enfim. Então, acho que da minha parte, não sei se vocês querem colocar mais algum assunto. Não, eu acho que é isso. Eu só tenho uma coisa para passar aqui para quem está ouvindo, quem está interessado na consultoria, né, do Cris, que a gente, conversando aqui, a gente se relembrou que há 2 anos atrás, o Cris ele foi lá fazer uma visita pra gente, né, no Brisa, que a gente tava com um problema justamente de inventário, né? Ele, na conversa,
vamos supor, se fosse alguém de má fé, é um dinheiro fácil, pô, vou pegar. Ele pegou e viu assim, ó, vocês conseguem resolver isso sozinhos, vocês não precisam de mim. Então, isso é importante também, isso tem muito valor. Tu conseguir trazer um consultor que ele fala assim, cara, tu não precisa de mim. Ah, tu precisa de mim? Eu vou confiar nele e vou trazer ele para dentro, entendeu? Então, acho que isso é importante, é um ponto bom trazer, né, por uma experiência de 2 anos atrás, e hoje o destino trouxe aqui a gente a conversar num papo de novo, mas para o pessoal que está em dúvida, está com alguma, pô, será que eu faço, será que eu não faço? Liga lá pro Chris, que ele vai te ajudar se precisa ou não precisa. Isso. Até porque a gente tem vamos dizer tal do diferencial, né? Porque geralmente o pessoal tem medo da consultoria, que a consultoria chega para ficar como casamento. E como eu disse, a gente tem uma média. 4 meses, dependendo do tamanho do cliente, 8 meses é a média. Quando a gente começa a passar desse limite de 8 meses, eu já ligo o alerta para os meus consultores. Cara, onde é que nós estamos patinando? Aí, ano passado, nós da consultoria lançamos um software onde a gente bota o projeto, a gente faz o diagnóstico, roda vários diagnósticos, tá? A gente roda o primeiro, depois de uns 2, 3 meses a gente roda o outro para mostrar para o cliente, ó, nós estávamos aqui, tu usava, vamos supor, 30% do teu processo estava dentro do que a gente, da consultoria, orienta, que esteja correto, mas a gente botou um planejamento para chegar a 80%. Nós estamos em 55%. Aí, tá, beleza, vamos continuar. E aí a gente tem um projeto também que lá cada consultor quando vai, ele finaliza. Essa etapa está finalizada. Essa etapa nós estamos em 30%, 40%. Esse painel o cliente tem acesso. Então, a gente também vem melhorando a nossa entrega para mostrar para o cliente, olha, tá vendo? Porque às vezes, como eu disse, o dono não tá vendo. Às vezes a gente vai lá no cliente atender, a gente nem vai falar com o dono, a gente vai lá no setor, já tá agendado. Então, às vezes o cara diz, ué, vocês nem vieram aqui não, cara. Tá aqui, tá lá no teu e-mail, as horas, tudo bonitinho. E a gente frisa muito isso, sabe? Que a gente não quer ser um casamento. E a maioria, quase que 80%, 90% dos casos, a gente mesmo faz o encerramento da consultoria. Olha, daqui para... Às vezes o cara sai de um caixa, né? Nós tivemos um caso ali, que é um dos meus melhores casos de sucesso. Uhum. É um mercado que faturava 400 mil, mais ou menos, e hoje ele está beirando 1 milhão. Que legal. Certo? E só que o mérito maior é sempre do empresário, que eu digo. Porque, na verdade, a gente foi lá e... Foi um facilitador, né? Isso aqui tem que ser feito. E eles realmente arregaçaram a manga, é um casal de irmãos, arregaçaram as mangas e viraram noite mudando o preço, refazendo margem. O pessoal realmente brigou mesmo pelo processo, sabe? Até hoje eles brigam por isso. Brigado no sentido bom, né? Sim. E a gente sai de um caixa negativo por uma empresa que faturava 400 mil, tu tem um caixa negativo assim de 150 mil, é muito, né? E aí em 1 ano, eles já estavam com um caixa positivo de 100. Cara, olha só, em 1 ano nós saímos de um caixa negativo de 150 para positivo de 100. Até reformar a câmera fria com... Assim, cara, a gente vai usar esse dinheiro, nós vamos tirar nosso capital de giro, mas nós vamos pagar essa câmera fria à vista só para ter... Gostinho. Beleza, cara, porque o capital de giro, como tá tudo bem organizado, a gente consegue recuperar ele rápido, desde que esteja tudo certo, né? E então hoje eles mantêm um capital de giro lá de 15, 20 dias, e hoje o faturamento deles está beirando 1 milhão. Então, porque a gente conseguiu fazer, trocamos software, cara, a gente trabalhou lá 1 ano, tivemos que respirar um pouco, ficamos 1 ano só em conversa e agora a gente voltou no meio do ano passado para... Esse é um caso que chamou a gente, paramos naquele estágio, agora nós queremos evoluir. Já fizemos reinauguração do mercado, estão ampliando a área de venda. Mas por quê? Que é o que eu digo, se o empresário quer a mudança, a gente consegue entregar a mudança, mas não depende da gente. Exato. Então ele tem que olhar nos meus olhos e dizer, Cris, eu quero a mudança. Inclusive, a gente tem cliente que a gente corre dele. Que quando eu tô conversando com o cara, aí ele já começa a dar umas desculpas, eu não sinto firmeza no negócio, eu acabo desistindo da operação. Não digo às vezes diretamente para ele que não, mas eu vou meio que tirando, cara, não vai rodar. E às vezes a pessoa que me indicou, às vezes um parceiro, olha, cara, eu não vou atender esse cliente, te agradeço a indicação, mas eu não vou conseguir entregar. Então eu não vou conseguir entrar nesse cliente porque não vai rodar. Ele não tem o perfil. Não vai fazer sentido para o teu negócio. São poucos, são raros, tá? Porque na verdade todo mundo quer, a gente vai lá. Mas como eu disse, a consultoria tem um prazo determinado. A maioria dos casos somos nós que começamos o encerramento. E às vezes o cara nem precisa já estar com o resultado na mão, porque é a bola de neve, né? Se o cara vem de um caixa negativo de 150 mil e ele já está com caixa zero, eu digo, cara, é só continuar agora. Ficamos aqui numa mentoria, eu só faço uma visita por mês para a gente olhar os números, olhar DRE, alguma coisa pontual, e tu já vai agora seguindo pelas tuas mãos. Mas eu tô aqui de prontidão. E Cris, como que o pessoal faz para te encontrar a Kroll, as redes sociais, qual que é o Instagram da Isso no Instagram, né? Hoje o pessoal comunica muito pelo Instagram, é @Kroll Consultorias, no plural, tá? Me encontra lá, é só mandar o direct lá e a gente
A gente atende aí toda a região do Vale do Itajaí. Como eu disse, a gente está com uma base, né, muito forte no Vale do Itajaí. E aí eu atendo aqui em Florianópolis, junto com mais um consultor que tem base aqui em Florianópolis também. E todo o Sul. Legal. Tá? Hoje nossa abrangência tá Blumenau, Ituporanga. Tá desde Torres até... Cara, a gente vai longe. Não tem limites. Não tem limites, mas eu só tô evitando, assim, a barreira dos estados, porque como a gente começa pela tributação, e a demanda atualmente está nos puxando mais para Santa Catarina. Mas eu estou evitando um pouquinho só sair um pouco do estado pela questão de deslocamento, né? Sim. E também pela questão tributária que vai pegar bastante esse ano. Então eu estou me preparando realmente para... Porque eu acho que vai ter uma demanda, né? Não só para nós, mas para contabilidades, né? Vai ter uma demanda aí bem interessante. E outra coisa também que o pessoal... É engraçado, só para a gente finalizar. Todos esses clientes que me chamam, eles já contrataram uma consultoria online. Todos, sem exceção. E o que eu digo, cara, se tu seguir o que a consultoria online tá, nenhuma consultoria dessa, eu já comprei esses cursos aí, quase todo mundo, né? Pra ver, de repente, conhecimento. Sim. E tudo que tem lá, tá certo, cara, não tem ninguém falando bobagem ali, né? Não tem ninguém falando bobagem. Só que qual é a diferença, né? Não consegue executar sozinho. O cara online vai fazer as visitas, aí tanto que eles me dizem, Cris, eu comprei essas consultorias online aqui, cara, mas não adianta, cara. A tua é presencial? A minha é presencial. Por quê? Porque é essa cobrança, né? E a personalização também, né? Isso. E outra que é muito latente para nós, assim, quando a gente chegar, vamos hoje olhar o financeiro, a gente já tem como padrão rodar a loja. Então, às vezes eu vou olhar uma coisa no financeiro, mas cadê o agente de caixa? Isso aqui não tá batendo, né? Tu já vai ter a percepção, área de troca né? aumentou, nós não tinha colocado tudo bonitinho, por que essa área de troca tá assim desse jeito? Sim. Né? Eu vi o cara recebendo mercadoria já sem o coletor, não tem conferência cega, não tá funcionando, o que houve? Então é isso que acontece, a gente sempre tem como hábito, antes de começar, a gente dá uma rodada na loja, conversa com o pessoal, entendeu? E aí a gente vai percebendo também, porque online eu não vou enxergar isso, né? Sim. Tá? Mas o que eu digo, consultoria online funciona, só que aí depende única e exclusivamente da boa vontade do dono ou do responsável fazer funcionar. Sim, mas aí tem muita questão da percepção, de poder entregar ali o que... Né, o físico entrega muito mais do que o digital, acho. E a cobrança do próprio dono, né? Porque no digital ele tem que se cobrar, né? Sim. E nós, a gente tá lá, hora marcada. Esse autodidata ali tem que... Disciplinado. Pessoal, eu queria aproveitar também para agradecer os nossos patrocinadores. Marca Spam, para nós o pão é sagrado. E o pessoal da ID Mídias, que para eles vender não é sorte, é métrica. O pão da marca Spam, tu trabalha muito nos teus clientes? É o que a gente indica. Bom, né? Melhor. Disparado. O Anderson, a gente fez um com o Anderson aqui da marca Spam, ele trouxe uma cestinha de pão aqui, já foi dando fome na hora, vontade Não, a gente indica eles pela qualidade do produto, né? Não tem errado, Sim. Pelo padrão, né? Eles conseguem manter um padrão muito bom. E então a gente sempre indica a marca Spam. Sabe quantos pães eles fazem por dia? Não tem ideia. Quanto que ele fala? 1 milhão, não foi 1 milhão? Eu sei que eles começaram numa combizinha, agora quantos vocês fazem hoje? Se eu não me engano, tá lá gravado lá no episódio, se eu não me engano é 1 milhão de pão por dia. Não sei se é por dia ou por hora, enfim, não sei. Mas eu fiquei abismado com a quantidade. Pessoal, o meu Instagram é Andrei P. Santos, o Cris já passou o dele, né? Como encontrar. Aurino? Aurino.martins. @RamonJunks. E esse foi mais um Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio.